18h25, Radar de Notícias de volta, e aqui do meu lado nos estúdios recebemos agora Caio Soler, ele que é presidente do Flamengo de Guarulhos. Caio, seja bem-vindo, obrigado pela sua entrevista. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês aí, pessoal. Vamos lá, Caio. Eu queria começar primeiro até para dar uma oportunidade para você se apresentar para a audiência, para aqueles que não te conhecem. Quantos anos você tem de Flamengo? E a pergunta que não quer calar, por que decidiu dirigir um time de futebol? É isso aí, André, é assim. Sou de Guarulhos, sempre fui apaixonado por esporte, sempre acompanhei o Flamengo desde os tempos que eu era criança. Aqui o Flamengo esse ano completa 70 anos. E de 2017 para cá a gente foi se aproximando cada vez mais e eu estou no meu segundo mandato como presidente. É um desafio enorme, mas é paixão mesmo. É difícil, mas é bem gratificante porque isso é uma paixão desde criança mesmo. Então, assim, é bem bacana. E qual é a idade mínima para um jovem que tem o sonho de ser jogador, que tem a pretensão de ser um atleta? Qual a idade mínima, as categorias de base do Flamengo? A partir de quantos anos a molecada pode começar a treinar e jogar? Então, essa é uma coisa desse ano bem pontual. A gente começa a federação, campeonatos da federação a partir do sub-10. Então a gente tem sub-10, 11, 12, 13, 14. Só que nós criamos a nossa academy. Cada vez mais novos os jovens estão saindo. Hoje a gente tem alunos de 4 a 17 anos no clube. Então a gente tem alunos com 5 anos, é óbvio, a iniciação, é mais recreação, é mais a convivência deles. Mas assim, a gente tem atletas desde os 4 anos de idade. E aí, antes do Sub-10, é esse projeto... Esse projeto de academy. Não é exatamente fundamentos para os atletas, é mais mas a gente tem jogos amistosos, eles Legal. já começam a entender o que é o espírito de competição, mas é isso aí. E Maravilha. aí, essa transição, a partir dos 10, começam os campeonatos da Federação Paulista mesmo. Qual que foi a importância, Caio, da instalação do sintético ali, dar um pouco mais de estrutura para o estádio? Qual a relevância de dar mais essa condição para que o clube possa ter condições melhores ali de desenvolver suas atividades? André, quem conhece bem ali foi um ponto de uma mudança de chave, ali foi determinante isso. Porque a gente sabe que é muito difícil um gramado natural, ele aguenta 2, 3, 4 jogos na semana, quando muito. A troca do gramado para o gramado sintético hoje permite que a gente tenha atividade praticamente o dia inteiro. Então a gente iluminou, a gente tem jogos, a gente tem treinos das categorias menores, que é para o pai poder acompanhar do sub-10 até às 10 horas da noite todos os dias. Então assim, fator determinante foi a troca do gramado. Isso aí, sem dúvida, a mudança na estrutura hoje permitiu com que o clube tenha vida o dia inteiro. Se você chegar lá, treino profissional, treino 20 e aí vai treinando nas menores até de noite. A iluminação, ela é recente, já está tendo jogos noturnos, como que está essa... Não, a iluminação, ainda para deixar claro, é uma iluminação que a gente atende as categorias menores, a gente tem jogos do sub-11, 12, 13, jogos menores e atende para treino. Não é uma iluminação ainda oficial para ter jogos oficiais com transmissão do profissional, coisa assim, ainda não é possível, precisa de um investimento maior. Mas atende para a gente poder ter essa... E tem alguma perspectiva desse upgrade para poder... Sim, são processos, né? Projeto, a gente tem um projeto para... A gente precisa subir de divisão com o profissional, aí nós temos uma arquibancada interditada para liberar, e aí nós temos a iluminação para poder mandar jogos à noite, mas são processos. A gente tem no nosso projeto para o próximo ano ir melhorando isso. Eu ia fazer essa pergunta, estava aqui no meu roteiro, mas vamos prestigiar a pergunta da nossa audiência. 18h29, só deixa a pergunta na tela, produção. Se você estiver gostando dessa entrevista, peço para que você, mais uma vez, deixe o seu like. O Caio está aqui falando sobre o Flamengo, vamos falar daqui a pouco sobre algumas outras ideias que ele tem para o esporte. É muito importante que você deixe o seu like para que você ajude no impulsionamento dos conteúdos do Radar de Notícias, para que as ideias sobre futebol, para que as ideias sobre o Flamengo chegue para mais pessoas, para que você fortaleça não só o Flamengo, não só o esporte da cidade, mas o jornalismo independente feito diariamente com muita dedicação pelo Radar de Notícias. Peço a ajuda de vocês aí para a gente tentar bater no programa de hoje a nossa meta de 35 likes. Ontem conseguimos no YouTube mais de 50. Eu agradeço de coração pelo suporte de vocês. Estamos com 21 likes nesse momento. Vamos tentar chegar aos 35, mas vamos dar sequência aqui à nossa entrevista. Pergunta ao Gil Marcos Pereira.
Quando será liberada a arquibancada no estádio? Pois seria interessante ter mais públicos nos jogos na cidade. Caio, se você me permite só complementar. Claro. Eu sou nascido e criado aqui na cidade de Guarulhos e eu frequento ali o Ninho do Corvo desde molequinho. Jogos do Campeonato Paulista, das categorias de base. Eu tinha um amigo meu de infância que jogou muito tempo ali no Flamengo, jogou também por outras equipes no estádio do Flamengo e sempre chegando ali, eu vendo os jogos falava, poxa vida, mas por que essa arquibancada? Desde que eu me conheço por gente, aquela arquibancada está fechada. Por que ela está fechada? Quais os problemas? E qual a perspectiva de abertura daquele espaço? Por favor. Então, André, é importante a gente falar, é interessante ter mais público nos jogos da cidade, sem dúvida, mas ainda tem bastante espaço para a gente encher as outras áreas até chegar nessa arquibancada interditada. Isso é um problema que, ali atrás, a gente já avançou com estudos, fizemos um estudo do solo, elas dizem que o grau de inclinação dela é maior do que o permitido, mas foi feito estudos, a gente precisa colocar aquelas barras anti-esmagamento, que é para o pessoal não descer, e assentos. Isso foi o que foi determinado, que colocando isso, a gente nova vistoria do Ministério Público, a gente consiga liberar. Então é possível de liberar, teve um boato que estava condenado, a gente fez um estudo do solo, contratamos, o Flamengo contratou, saiu o laudo, não tem nada condenado. Então, assim, é um projeto de liberar, é o que a gente está falando, são prioridades. A gente preferiu, porque ficar claro, a reforma do gramado foi com recurso próprio do Flamengo. Então, a gente colocou numa ordem de prioridade reformar o gramado, voltar a ter público no estádio. Então, é importante o torcedor, o guarulhense, ir para o estádio e aí, numa próxima etapa, a gente liberar, que a gente já viu que é possível liberar essa arquibancada. Para quem não conhece o estádio do Flamengo, Caio, excluída essa parte que não está disponível, qual a capacidade máxima do estádio? Hoje é que os estádios encolheram, né? Ultimamente. Hoje o AVCB é para 4.300 pessoas, sem aquela arquibancada. E assim, atende tranquilamente nos jogos de hoje. A única competição que é tradicional, que é charmosa, que fica a gente para fora, hoje é a Copa São Paulo. A gente gostaria que ficasse em todos os jogos, que aí a gente ia antecipar essa liberação. E por que você acha que a procura maior é só na Copinha? Você consegue elencar alguma razão? Eu acho que é uma competição charmosa, é uma época do ano que não tem futebol. Em janeiro, todas as competições nacionais, estaduais de primeira divisão, tudo não tem. Então, assim, é a maior competição de base do mundo. Então, assim, acaba que tem um apelo diferente, entendeu? É um negócio... Esse ano foi bem legal, a gente teve Flamengo e Vasco lá com capacidade máxima e mais de 500 pessoas para fora do estádio. Jogos, eu posso ratificar isso que o Caio está dizendo, porque eu sou aqui da região do Paravente e eu costumo ir a jogos do Flamengo no começo do ano, como agora já saí da escola faz um tempo, já saí da faculdade faz um tempo, mas realmente no começo de janeiro a gente está de férias, está tranquilo e fica mais fácil de prestigiar o futebol guarulhense. E eu já vi diversos jogos da Copinha ali que se você não chegar cedo, primeiro que você não consegue parar o carro, segundo que você não consegue entrar. Então, agora te perguntar uma coisa, Caio. O quanto que você acha que essa falta de interesse do público por outros jogos, isso de alguma forma afeta a disposição dos atletas para jogar num estádio que não está cheio? Isso é um obstáculo que vocês precisam contornar para manter a motivação dos elencos? Não, sem dúvida, sem dúvida. Acho que afeta, sem dúvida, mas afeta mais ainda a nossa capacidade de investimento, né? É importante que a gente está fazendo um esforço, a gente sabe que é difícil, mas assim, é importante, mais do que tudo, público para trazer, para consumir o Flamengo, para viver o Flamengo. A gente tem evoluído bastante nisso, bastante mesmo. Com essa mudança de estrutura, a gente está trazendo a criançada para criar aquele amor, aquele vínculo com o clube, que é importante ser renovando. Mas, sem dúvida, afeta tanto no motivacional do atleta mesmo, como na parte de... atmosfera, de investimento, de recurso para o clube, sem dúvida nenhuma. E você sabe, Caio, eu sou torcedor do Santos, né? Eu sempre brinco aqui com o Virgílio. O Santos tem jogado alguns jogos nesse começo da Série B com a Vila Belmiro vazia. E a Série B para o Santista já está sendo um drama particular. Quando você vê ali o estádio vazio, que você consegue ouvir tudo, você vê que não tem ninguém, realmente eu acho que é um componente que... talvez, não sei se atrapalha, mas também não ajuda. Sem dúvida nenhuma. Então, o atleta quer jogar com aquela atmosfera de Copa São Paulo, de estádio cheio, sem dúvida. Exatamente.
Caio, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Inclusive, essa aqui é uma pergunta feita pelo nosso amigo Virgílio Rocha, que gostaria muito de estar aqui para conversar contigo, para entrevistá-lo, mas ele está se recuperando, né, cuidando da saúde, um quadro de suspeita de dengue. Mas o Virgílio pediu para te perguntar o seguinte: já 2 técnicos pediram para sair ali do comando do Flamengo. Por quê? Mas mais do que isso, o quanto que essa troca de técnicos atrapalha no planejamento, nas ambições do clube para uma temporada? Primeiro, um abraço, Virgílio, melhoras aí, que você se recupere o mais breve possível. André, isso aí é um problema que afeta, não tenha dúvida, a gente faz um planejamento, mas a gente tem que estar preparado para a concorrência do mercado. O primeiro treinador recebeu uma proposta e saiu, e infelizmente é o mercado, é o que a gente está falando, capacidade de investimento, optou por sair. Legal. E o segundo treinador é um treinador que a gente gosta muito, muito experiente, João Valim, a gente falou em todos os programas, foi uma unanimidade quando chegou, vários acessos e tal, e assim, aí foi uma conjuntura de fatores, né? Ele estava com alguns problemas particulares, as coisas não estavam acontecendo da maneira que ele imaginava, ele há algum tempo já sem trabalhar nessa idade de sub-23, que é importante frisar, a nossa competição profissional é sub-23, e aí ele achou melhor sair, sabe? Mas assim, a gente... Foi bom que foi logo no começo, são 3 rodadas, o campeonato é longo, a gente já começou o trabalho com um outro treinador muito capacitado e eu tenho certeza que vai caminhar. As coisas... Tem tempo para corrigir a rota e no futebol é assim, futebol profissional a gente tem que ser rápido e corrigir, não é... 18h37, Caio, ainda temos alguns assuntos para tratar contigo, mas eu gostaria de fazer uma pergunta que talvez seja até por uma inquietação minha, uma curiosidade minha, que é a seguinte. Até a década de 90, mais ou menos, pelo menos a impressão que se tem é que os clubes menores, e aqui é importante deixar claro que não é um desrespeito, um menosprezo, é apenas, estamos falando de capacidade de investimento, torcida, etc e tal. Pelo menos a impressão que se tinha é que os times menores eram celeiros de bons jogadores, estavam sempre abastecendo, revelando jogadores para as grandes equipes. Aí quando você vai olhar, corta para o dia de ontem, por exemplo. Eu estava na minha casa assistindo Guarani e América Mineiro. Guarani é um time tradicionalíssimo aqui do estado de São Paulo. Você vai ver o time do Guarani disputando uma Série B com a ambição de chegar à elite do futebol nacional. Muitos jogadores ali já no fim de carreira, pouquíssimos, em alguns casos quase nenhum jogador revelado por categoria de base, seja do Guarani, seja revelação de outros clubes. Pergunto a você, na condição de um dirigente de um clube de futebol, por que você acha que isso está acontecendo? Estão acabando com as categorias de base? Se sim, por quê? Então, essa é uma pergunta muito importante, muito legal. Eu falo em todos os programas. A única maneira de um clube de futebol sobreviver é trabalhar com as categorias de base. É isso que a gente vem fazendo há muito tempo, desde que eu estou lá há 4 anos e já tendo alguns resultados. É óbvio que a inquietação, a torcida que está lá cobra resultado no profissional, esse é um dos problemas que você comentou do Guarani ou de outros times, o resultado tem que vir em cima, daí você vai no imediatismo, buscando uma peça ali, mas assim, a sustentação vai mudar de nível se trabalhar a base, e a gente tem feito isso. Tem alguns clubes que são case de sucesso aí, com isso aí o Palmeiras mudou de patamar nos últimos anos porque investiu na base, investiu bastante e retornou absurdamente mais. Só que tem que se investir. E aí, às vezes, só o resultado não faz com que você acabe não tendo esse olho voltado para a base e invista só no topo da pirâmide, que é mais difícil de manter, entendeu? Tem alguma venda recorde do Flamengo, de algum atleta que você tenha notícia? Então, venda recorde, assim, a gente está para estourar um negócio do Juan Seco, que hoje está na Bulgária, jogou no Santos, é do Santos, entendeu? E a gente tem uma participação que é assim, ó, André, o que a gente fez? A gente tem bastante jogador por aí, bastante. E uma hora nós vamos mudar de patamar o Flamengo com esses jogadores, entendeu? Mas como é o modelo de negócio que a gente tem feito? A gente faz parceria com os clubes. Então a gente tem jogador no Palmeiras com muito, que a gente acredita muito que lá na frente vai acontecer. O Juan é um exemplo desse no Santos. Que o clube faz o negócio e fica com percentual. Lá na frente então a gente tem, acho que mais de 20 jogadores desses espalhados, que é gratificante. A gente colocou o menino no Corinthians faz 3 meses, no 17, um no Palmeiras. Isso aí é o trabalho da base que está sendo bem feito, entendeu? Pouca gente enxerga porque ainda não foi divulgado, é lá na frente, na hora que é um trabalho de médio ou longo prazo, entendeu? Mas a gente tem certeza que
estamos no caminho certo. Eu desejo sorte nessa empreitada, eu acho fundamental. Vocês estão vendo aqui que é um assunto que eu gosto bastante, é um assunto que eu tenho interesse e realmente isso que o Caio disse é verdade. A categoria de base ela é fundamental para qualquer coisa. Tá aí, o Caio citou o Palmeiras, olha quanto o Palmeiras vai arrecadar com a venda do Endrick, tá para vender aí o Estevão, uma quantidade absurda de dinheiro, o Santos também, muitos. Então o Caio toca no ponto central, a categoria de base é a galinha dos ovos de ouro de qualquer clube de futebol. Sim, pensando a longo prazo, é a única maneira de... É isso aí. Caio, o Virgílio também me disse que você é pré-candidato a vereador. Eu quero te perguntar o seguinte, por que essa ideia de se aventurar no mundo da política já não é problema demais para administrar cuidando de um time de futebol? É assim, ó, André, isso é uma questão bem delicada que assim, ó, eu nunca me envolvi com isso, a gente ainda está decidindo, um convencimento de um grupo. Eu acho que esse desejo nunca foi um desejo meu, é um desejo de um grupo. Então a gente está trabalhando, a gente se filiou no partido, a gente não lançou ainda a pré-candidatura, mas assim, é um desejo coletivo, de um grupo que está com a gente, que está enxergando a evolução do trabalho e pensando sempre na nossa pauta é o esporte. É isso aí, o esporte muda a vida de crianças, forma caráter, cidadão, faz bem para a saúde. Então, assim, a nossa linha vai ser o esporte se a gente realmente for nesse caminho, entendeu? É muita coisa, mas tem momento que a política aí se funde com algumas outras coisas que são necessárias, entendeu? Caio, 18h42, para a gente encerrar, só uma pergunta aqui que veio da nossa audiência pelo YouTube, suspeito inclusive que tenha sido meu pai, porque este sobrenome eu conheço. Ele pergunta o seguinte, José Cardoso, deve ser o meu pai. O Flamengo tem como contar com o apoio da prefeitura? E se você me permite, eu vou emendar uma segunda pergunta para a gente, aí a pergunta na tela. Também aqui uma outra pergunta do Oséias. Existe alguma perspectiva do Flamengo se tornar SAF? Aí eu peço para que você responda essas duas perguntas e aí depois você vai para suas considerações finais. Fique à vontade. O Flamengo tem como contar com o apoio da prefeitura, sim. A prefeitura, é óbvio, no futebol profissional não tem isso, mas assim, a prefeitura nos ajuda com alguma coisa de estrutura, é importante. A prefeitura pode fornecer uma ambulância de remoção que fornece nos jogos, entendeu? Ajuda bastante na categoria de base. E alguns outros serviços essenciais, a GCM está lá com a gente, entendeu? Assim, então é possível e nos ajuda na medida do possível, entendeu? Ah, pode ajudar mais? Claro, esse é um outro ponto, mas nos ajuda, tá? Certo. E a ideia de transformar em SAF, cara, acho que o caminho lá na frente é natural. É natural, entendeu? É natural, é um caminho natural, mas ainda não tem nada definido, mas é um caminho. Antes da gente encerrar, não podia encerrar nossa entrevista sem dar o espaço para que você fale do Copa Crias. Uma iniciativa bacana, aí deixar o espaço para você falar do Copa Crias e também já mandar o seu último recado para a nossa audiência, Caio. Legal, isso aí é um projeto muito bacana que nasceu ano passado, Copa Crias de Guarulhos, uma competição totalmente voltada para as comunidades de Guarulhos, sub-10, 12 e 14, e foi um sucesso enorme, cara. A gente convidou 12 comunidades de cada categoria, fornecemos ônibus, lanches para todas essas crianças em todos os dias. Chamamos observador dos times maiores e proporcionamos um negócio. A chance dessas crianças que são de comunidade, não podia atleta federado, nada, foi então o primeiro contato com o estádio, jogar dentro do estádio e ingressar nesse mundo do futebol, que é um mundo que acho que é o sonho da grande maioria das crianças hoje na idade. E assim, foi muito legal, a gente tem 10 atletas jogando na nossa categoria de base, menino de 10 anos, de 11, de 12, então foi um sucesso absoluto e a gente repete agora em julho a segunda Copa Crias de Guarulhos. Cresceu, a gente vai ter que selecionar alguns, porque tem muita gente querendo, mas vai ser bem bacana, eu convido vocês para acompanhar, que vai ser bem legal. Maravilha, Caio, olha, te agradeço pela entrevista, ficaríamos aqui mais muitas horas falando, é um assunto que eu tenho muito interesse, que eu gosto muito, mas eu te agradeço pela sua entrevista, pelo seu tempo, pela disponibilidade, dizer que as portas do Radar de Notícias estarão sempre abertas para você, volte mais vezes, conte com o nosso apoio para divulgar o esporte aqui da nossa cidade. Muito obrigado, sempre que for convidado eu estarei aqui, é um prazer. Maravilha. Caio, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Desejamos sorte aí a todos os atletas, aos profissionais do Flamengo de Guarulhos. A gente vai para um rápido intervalo. Ainda temos mais uma entrevista agora com o Rafa Zamproni, ele que